Dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Instagram, bom dia, pessoal. Estamos ao vivo para mais uma live. E hoje vamos responder as perguntas da caixinha. Bom dia, Roquéria. Tudo bem? Vamos aguardar o Instagram anunciar que nós estamos ao vivo. Seja bem-vinda. Vou compartilhar essa live para a galera vir assistir, para que o pessoal possa assistir depois. A gente vai fazer uma live de direcionamento também, diante de tudo que eu tenho recebido da espiritualidade, as consciências. Só vou compartilhar aqui, pessoal, a nossa live com a galera para convidar todo mundo para participar. Vamos esperar um pouquinho até que o Instagram ele anuncia. Essa live, muito mais do que a gente responder perguntas da caixinha, né? Que eu fiz uma caixinha esses dias para o pessoal participar e trazer as dúvidas sobre chamas gêmeas. Eu quero trazer para vocês um direcionamento sobre informações que têm chegado, consciências que têm chegado no campo das chamas e algumas coisas e percepções minhas que mudaram, e eu quero direcionar vocês a partir daquilo que eu sinto, né? Eu sempre falo que é o meu sentir, o meu perceber, e é aquilo que faz sentido para mim, mas o que eu sempre direciono é que você possa sentir e perceber aquilo que faz sentido para você, né? Dentro da jornada das chamas gêmeas, nós precisamos ouvir o nosso coração. Nosso coração é a nossa bússola, é ele que nos guia. E muitas vezes a gente caminha este caminho guiado pelo medo, pela insegurança, pelo ego, pelas feridas emocionais. Isso acaba atrapalhando o nosso processo, a nossa jornada. Isso acaba muitas vezes nos paralisando, nos estagnando, né? Então, o intuito dessa live, os mentores estavam me dizendo hoje, antes de eu iniciar, de eu entrar aqui, né? O intuito dessa live é principalmente trazer direcionamento para as chamas gêmeas, né? Muitas chamas vivem esse processo e essa dinâmica sem direcionamento. E é desafiador viver uma jornada de chamas gêmeas sem um direcionamento, sem uma consciência que te ajude a enxergar os seus espelhamentos, que te ajude a olhar para aquilo que você precisa curar dentro de você, porque muitas vezes a gente não consegue sozinho. É um processo que ativa em nós as nossas feridas, ativa em nós as nossas dores, ativa em nós os nossos medos, as nossas inseguranças. Então, a jornada de chama gêmea, ela é um convite à profunda transformação, à nossa profunda reforma interna, a olhar para dentro de nós e perceber tudo aquilo que eu preciso mudar em mim, tudo aquilo que papai e mamãe vem repetindo e eu adquiri deles, mas como uma chama que ilumina, que queima, que cura, que transmuta, eu ter essa capacidade de fazer esse processo interno, olhar para dentro de nós e reconhecer que nós podemos fazer qualquer mudança na nossa vida a partir do lugar da consciência, de um lugar de compreender aquilo que eu de fato estou fazendo aqui. Eu sou uma chama. Se eu sou uma chama, eu tenho uma missão. Que missão é essa? A minha primeira missão é a minha cura, o meu processo interno, a minha reforma íntima. E aí a gente vê, dentro desse processo, o quão muitas vezes é desafiador a gente encarar aquilo que está dentro de nós. Eu até fiz um post essa semana falando do tempo divino, porque eu observo e muitas vezes a gente diz, eu estou confiando no tempo divino.
Ok, nós podemos e devemos confiar no tempo divino dentro da nossa jornada de chamas gêmeas. Mas nós, enquanto divinas femininas, né, as divinas femininas e os divinos femininos, né, precisam compreender algo muito importante. Nós somos a chave. O divino feminino é a chave que coloca para andar essa dinâmica. O divino feminino é o que faz o movimento, é o que olha, é a parte consciente. E sempre que a gente estiver olhando, bom dia meninas, sejam muito bem-vindas, Carmen, Mari. E sempre que a gente estiver olhando para o externo, o que eu posso ver no externo? O espelhamento do meu gêmeo. Para nós que vivemos uma dinâmica de chamas, eu acho que o único intuito de olhar para fora é perceber o que o gêmeo está mostrando, mas que está falando de algo dentro de mim. Um dos maiores aprendizados, acho que da minha dinâmica, é aprender a sustentar a minha energia dentro de mim. Porque principalmente no início da dinâmica, no começo da dinâmica, a gente projeta tudo no outro. Ah, o outro isso, o outro fez aquilo, ele fez tal coisa, ele me excluiu, ele me bloqueou, ele isso, ele aquilo. Quando a gente vai começando a entender o processo da nossa dinâmica, como a dinâmica de chamas funciona, nós vamos entendendo que o outro é o espelho perfeito da minha alma. E eu vou sempre explicar isso aqui, tá, gente? O outro, ele é apenas o espelho perfeito da minha alma. A minha contraparte, a minha chama gêmea, ele é o meu mestre. Ele é o seu mestre. Você está disposta a ver o que o seu mestre está te ensinando? Você está disposta a olhar para aquilo que como um mestre ele está te ensinando? E por que às vezes é difícil ver, gente? Porque nós temos o ego. E o nosso ego, ele quer nos proteger o tempo todo. O nosso ego, ele quer dizer, ei, não vai por esse caminho aí não, você vai se machucar de novo. O nosso ego, ele nos sabota o tempo todo. E é por isso que eu tenho trabalhado nos grupos, né, nas jornadas, enfim, que eu faço com as chamas, e trazendo aqui também, o caminho é para dentro de nós. Ouvir o nosso coração, a nossa espiritualidade. Gente, desde o início da minha dinâmica de chamas, 2 anos, eu estou em dinâmica já. Eu sempre soube que a minha união, ela iria acontecer. Eu sempre soube, eu nunca duvidei disso. Mas essa live também é para direcionar todos aqueles que ainda duvidam da união. E eu quero também mencionar aqui nessa live, depois nós vamos responder as perguntas da caixinha e no final nós vamos ter uma limpeza com a mesa de cura do amor divino, para todas as chaminhas que estiverem aqui, para quem for entrar e assistir depois a limpeza vai funcionar da mesma forma. O que eu quero dizer? Desde o início da minha dinâmica, eu sempre soube que a minha união iria acontecer. Mas eu tive muitas dúvidas. Eu sempre tive muitas dúvidas sobre isso, porque o meu ego sempre tentou me proteger. E até hoje o meu ego quer me proteger e quer me fazer duvidar disso que eu acredito. Só que a cada passo que eu fui dando dentro da minha dinâmica, eu fui tomando cada vez mais consciência de que esse é o caminho. Não há outro caminho. E aí, se você escuta de que a união não é possível, quem não quer a união das chamas gêmeas é a não-luz. São as trevas. E aqui eu quero mencionar a Dani Jerônimo. A Dani, ela chegou na minha vida há 28 dias, exatamente 28 dias. E ela é uma pessoa que trouxe uma profunda transformação para minha vida, um novo olhar também para a dinâmica, enquanto mentora. Então, você pode sim, eu vou deixar aqui, vai lá, segue a Dani no Instagram, no Threads, no TikTok. Ela vai trazer muita consciência para você também. Ela está sendo uma grande contribuição na minha jornada de chamas. E muitas das coisas que eu vou falar aqui pra vocês, a Dani confirmou aquilo que eu já sabia no meu coração. Através do sim dela e do servir dela, ela confirmou. E eu até disse pra ela, Dani, você é a única pessoa que eu encontrei que fala exatamente a linguagem da minha alma. Porque a minha alma, ela sempre soube que a união ela era possível. Só que a gente precisa entender uma coisa aqui, gente. A espiritualidade, ela quer e quer muito a união das chamas gêmeas. Só que não tem como a união acontecer sem que a gente olhe pra dentro de nós e faça o nosso trabalho interno. Ai, Mônica, por que existem tão poucas uniões? Quando eu comecei a minha dinâmica, eu não sei, eu acho que eu não conhecia nenhum casal de chamas em união. Hoje eu já conheço muitos.
E elas estão acontecendo, as uniões elas estão acontecendo, mas porque as divinas femininas estão verdadeiramente comprometidas com a sua cura e com o seu processo. É cansativo? Muitas vezes é. Mas nós precisamos entender que quando estamos muito cansados, nós não estamos cansados do gêmeo, nós estamos cansados de sustentar uma versão nossa que não existe mais. Você está sendo convidado a dar um salto quântico. Quando você desperta para a sua dinâmica de chama gêmea, você está sendo convidado a o quê? A despertar para a sua cura. Por isso eu disse, o seu gêmeo, a sua contraparte, é o quê? É o seu mestre. É o seu mestre. Ele vai te mostrar, ele vai te direcionar o caminho. Então, gente, o que mais é possível para que a gente possa verdadeiramente olhar para dentro de nós e reconhecer que o caminho é interno, é de volta. É a sua soberania. Como é que eu faço isso, Mônica? Como é que eu faço o caminho de volta para dentro de mim? Vai requerer olhar para o seu feminino interno, para o seu masculino interno, para a sua conexão com a espiritualidade, com o divino, curar a sua relação com o seu pai e com a sua mãe. E algo que os mentores têm me trazido muito também, curar a crença da separação, porque nós acreditamos que nós primeiro estamos separados do todo e que nós somos uma pessoa diferente da nossa chama. Isso não é real. Então, esses dias eu escutei uma pessoa falando assim, Mônica, mas então se a minha chama não escolher fazer o processo de cura dela, a união ela não vai acontecer? Aí está a crença da separação. Vocês são apenas um. Quando você faz a cura no seu campo... Bom dia, minha amiga Thay, seja bem-vinda. Quando você faz a sua cura no seu campo, ela reverbera lá no campo do seu gêmeo. Se o teu gêmeo está te espelhando algo, quem precisa olhar para esse espelhamento é você, divina feminina. Sabe por quê? Olhando para o espelhamento que ele está fazendo o exercício do espelho, que é um exercício que eu vou deixar aqui pra vocês, enfim, quem participa dos grupos comigo, quem quiser esse exercício me chama no direct, quem assistir, você pode fazer, você sendo chama ou não. Esse exercício eu aprendi com a Dani e ele me trouxe muita consciência, então toda vez que eu tô num lugar de desconforto, eu vou lá e eu olho que o meu gêmeo tá me espelhando. E o que eu faço? Automaticamente, liberando em mim, eu libero o campo do outro. Então não tem esse negócio do seu gêmeo despertar ou não. O seu gêmeo, ele é o seu mestre, ele tá te mostrando o caminho, ele tá te mostrando a direção. Então, meu amor, o negócio é aqui com a gente mesmo, tá? E a partir do momento que a nossa chave vira aqui dentro e a gente faz o que precisa fazer, a gente sabe que as coisas elas vão acontecer. Só que o nosso coração sabe o caminho, o nosso ego não, a nossa mente não. E a nossa mente e o nosso ego, eles vão tentar nos parar o tempo todo. Então, por isso que um dos principais papéis da Divina Feminina é fazer o quê, gente? Aprender a confiar. Aprender a ouvir a espiritualidade. Aprender a se conectar com a verdade do seu coração. Quando você ouve aquilo que o seu coração está te dizendo, você não tem dúvida. Bom dia, meninas. Bom dia, Nath. Bom dia, Ana. Sejam bem-vindas. Então, gente, não há outro caminho. Eu lembro que nesses últimos tempos eu tive muitos sonhos. E de todas as formas a espiritualidade vinha dizendo, Mônica, não há outro caminho, este é o caminho. Qual é o caminho, meninas? Qual é o caminho, meus amores? O caminho é a consciência. O caminho é a cura. O caminho é a sua união com a sua chama gêmea. E se você ainda não acredita nessa união, eu tô aqui pra te dizer, a partir de agora, que este é o único caminho. Então, universo, o que se requer para que eu enxergue isso? E se a gente não acredita na união, eu entendo que nós acreditamos na crença da separação. Se eu estou separado, se eu acredito que eu estou separado do todo, eu acredito na separação. Então, automaticamente, eu acredito que eu estou separado do meu gêmeo. E nós não estamos. Nós estamos fazendo um lindo trabalho em conjunto e a dinâmica de chamas, ela é uma preparação para a sua união. Mas a pergunta é, você está disposto a fazer o que você precisa fazer? E eu tô aqui para te encorajar. Gente, o caminho nos desafia. Caramba, hein? Se eu for olhar para tudo que eu tive que me dispor a fazer para estar num lugar de mais equilíbrio hoje, você sabe. Você que é divina feminina, você que vive essa dinâmica, você sabe. Mas o meu papel
é ser um ponto de luz para que você não desista. Eu tô aqui, sentada na minha cadeirinha, fazendo o que os meus mentores me pediram. A minha missão é essa. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? O que você veio fazer aqui? Qual é o seu propósito? Eu sempre falo para todas as pessoas que eu atendo, para todo mundo que me acompanha. Dentro da minha jornada de chamas, meus amores, eu fui entendendo qual era o caminho. Eu não tinha todas as respostas, eu ainda não tenho, mas eu continuo. Porque a cada dia o meu coração está sendo lapidado pela espiritualidade. Gostoso e confortável não é, mas é necessário. Nós que somos chamas gêmeas, nós temos uma missão poderosa, grandiosa, extraordinária aqui. E por isso viemos em dois princípios. Uma alma só. 2 princípios. Exatamente para isso. Para a gente compreender primeiramente que não há separação. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Olha ali a minha amiga falando. Pode ter certeza que você não é um pontinho de luz, você é um holofote. É isso. E quando a gente toma consciência do nosso lugar e que a gente veio fazer algo lindo e grandioso aqui nessa realidade, a gente vai sentando na nossa cadeirinha, depois da gente fazer o nosso trabalho interno. O trabalho interno, ele sempre vai acontecer, ele sempre vai continuar, mas a dinâmica, eu falo que ela é um batidão, aonde a gente precisa fazer um processo intensificado por um certo período, né? E não se desviar. Eu recebi uma pergunta bem interessante sobre o celibato, eu vou responder as perguntinhas. E eu vejo assim, né, muitas chamas que falam assim, Mônica, o meu gêmeo tá lá vivendo a vida dele, eu tô aqui em celibato. Olha pra dentro de você. Se você escolheu este caminho, o celibato, você precisa viver ele pra você e por você, pela sua energia. Pra você não desperdiçar a energia no externo. Para você recuperar a sua energia interna, para você ir integrando isso dentro de você, entendeu? A nossa energia sexual, ela é a maior potência, só que quando eu estou desperdiçando ela no externo, com uma pessoa aqui, com uma pessoa ali, né? Eu estou perdendo a minha energia, a energia que eu poderia estar usando e canalizando para a minha cura. E eu vou falar uma coisa pra você, gente. Vai chegar um momento da sua dinâmica, conforme você vai ficando consciente, você vai fazendo as suas curas. O celibato, ele é automático quase. Porque a gente não se conecta mais com qualquer pessoa, com qualquer energia, com qualquer ambiente. A gente não se conecta. A gente vai cada vez mais focando para aquilo que está dentro de nós. E se eu olho pro meu gêmeo e falo, o meu gêmeo está lá vivendo a vida dele, lá, e eu tô aqui torando as minhas curas, continua. Faz o que você tem que fazer. Você é a parte desperta da conexão. O seu gêmeo é o seu mestre. Ele tá fazendo exatamente o que vocês escreveram, o que vocês combinaram antes daqui. Então não julga o seu gêmeo. Não julga o seu divino masculino, porque você vai estar se julgando. Se ele tá lá vivendo a vida dele, tem algo que ele tá te mostrando. Qual é o lugar que você não tá vivendo a sua vida plenamente? Traz sempre pra você. Não está fora, está dentro. O silêncio dói. Dói. Mas é no silêncio que a gente consegue ouvir de verdade o nosso coração. O afastamento dói. O afastamento é necessário. A espiritualidade permite a separação, o afastamento, para quê? Para que a gente consiga olhar para dentro de nós. Quais são os ralos que a sua energia está indo? Onde você está desperdiçando a sua energia, o seu tempo? Onde você está colocando a sua atenção? O que você está fazendo por você, divina? Deixa eu ler aqui. Está fazendo muito sentido, embora eu já aceitei esse processo, mas meu ego me diz que não. Mari, é um processo, tá? O nosso ego, ele vai estar sempre ali, e principalmente porque a gente precisa trabalhar as nossas feridas emocionais.
À medida que a gente vai trabalhando as nossas feridas emocionais, o nosso ego ele vai silenciando. Não quer dizer que ele vai sumir, não. A gente precisa do nosso ego. Mas a gente vai vendo as coisas de uma forma diferente. É isso. É permitir o sentir. O coração. Já estou nessa celibato e até as amizades já não sinto que me agrega mais como antes. Gente, cada vez mais. Nós viemos aqui como chama gêmeas. Aí as pessoas podem olhar e falar assim, mas chama gêmeas são isso, são aquilo, são... Gente, senta na cadeira e faz o que uma chama gêmea veio fazer. Né? Quem não é? As chamas gêmeas são muito importantes, gente. Muito importantes. Só que às vezes a gente não tem essa consciência do quão importante é o nosso papel. Nós viemos aqui para ancorarmos o amor divino na Terra. Só que ancorar esse amor divino na Terra só pode acontecer a partir do trabalho interno. Só pode acontecer a partir desse lugar. Todas as pessoas desse universo, elas têm missão. Mas eu, enquanto este ponto de luz, enquanto mentora de chamas, eu estou aqui para dizer principalmente para as chamas gêmeas que não há outro caminho a não ser a sua união com a sua chama. Porque quando nós estamos em união com a nossa chama, o lugar onde nós estamos, tudo é transformado. Tudo é transformado. Então, a sua união interna, ela vai, a sua união externa com a sua chama gêmea, ela vai acontecer quando seu trabalho interno estiver cheque, ok. Quando a sua união interna estiver ok. E quando você estiver sustentando a frequência, a sua frequência. É um caminho possível. Só que a gente tem aprendido que a união é difícil, que ela não é possível, de que as chamas gêmeas não vieram para ficar juntas. A gente ouve muito isso. E hoje, sentada na minha cadeira, com a consciência que eu tenho, estou aqui para desconstruir essa crença e dizer que a união ela é possível e ela vai acontecer. Eu estou confiando no tempo divino. Ok. Mas faz a sua parte. Faz bem feitinha, meu amor. Nós, divinas femininas, nós sabemos o quanto o nosso coração arde por isso. E ela vai acontecer. Sinto que estou atravessando uma grande mudança. Todas nós estamos, Ana. Essa semana, gente, vou compartilhar com vocês. E depois eu vou responder as perguntas, porque a gente vai ter a limpeza ainda, então eu não quero fazer uma live muito extensa. Essa semana, eu acessei uma nova linha do tempo. Que é uma nova linha do tempo, gente? Uma versão minha que ficou pra trás. E eu vou dizer pra você, gente, uma versão que ainda duvidava da união, tá? Tudo que eu falo pra vocês aqui é porque eu tô vivendo. Não tem nada que eu vou falar aqui pra vocês, ou que eu vou, direcionar que eu não tô vivendo ou que eu não tô sentindo. Eu ainda tinha dúvida nessa linha do tempo que se fechou. Hoje eu não tenho mais. Hoje eu sei que ela vai se manifestar, ela vai se materializar. E a cada dia, o meu ego silencia um pouquinho mais. A cada dia, eu confio mais na espiritualidade. E o que se requer para que a gente possa viver essa jornada com leveza? O que se requer para que a gente possa viver essa jornada com leveza, com harmonia? Quanto mais nós trabalhamos as nossas feridas, mais leve essa jornada fica. Para todas as divinas que estão aqui, para todas que forem assistir, eu quero indicar este livro. Comprem o livro As 5 Feridas Emocionais. Leiam para o seu conhecimento. Divinas femininas, vocês precisam de conhecimento. E sabe o que eu quero dizer, gente? Algo que eu percebi muito e que eu percebo muito. Quando a gente começa o nosso processo de chama, a gente consome muito conteúdo de chama gêmea, vídeo. Só que eu sempre falo, chama gêmea não é teoria, chama gêmea é prática. Você vai vivendo, você vai aprendendo, você vai vivendo, você vai aprendendo, você vai se curando, você vai evoluindo e você vai aprendendo a ouvir o seu coração. Por isso nós precisamos de conhecimento. Mas você precisa ouvir o seu coração. A resposta está dentro de você.
Se algo que eu falar aqui pra você não fizer sentido, você vai escutar o seu coração. O seu coração, não o seu ego. Porque muitas vezes eu vou direcionar a partir do meu sentir, do meu perceber, dos meus guias, e eu vou confrontar algumas coisas e algumas opiniões que você tem. Mas a sua alma sempre sabe o caminho e a resposta. Lá no fundo do meu coração eu sempre soube que minha história com meu gêmeo não acabou e a espiritualidade tem me mostrado isso, só confirmação. É isso, Mari, você já sabe o caminho. Agora é fazer o que você precisa fazer, o seu trabalho interno. E outra coisa que eu quero dizer, gente, nós não estamos sós. Às vezes a gente pensa, meu Deus, eu tô sozinho nesse processo. Não. Você tem guias? Eu falo, todos nós temos uma galera. Está disposto a se conectar com a sua galera? Está disposto a se conectar com seus guias, com seus mentores, com seu anjo da guarda? Mestre Jesus Cristo, Mestra Maria Madalena, que são os nossos mentores supremos das chamas gêmeas. Eles que vieram, passaram por essa terra, fizeram o caminho antes de nós para dizer que é possível. Eles viveram uma união aqui na terra. Por mais que enfim, o sistema, vamos falar do sistema. Por mais que o sistema tenha tentado apagar isso, nós estamos resgatando essa história. E hoje eu tô aqui para te dizer, isso é possível. Os nossos guias, os nossos mentores, eles estão o tempo todo com a gente. Vocês podem ter certeza que Mestre Jesus Cristo e Mestra Maria Madalena estão aqui comigo nessa live. Porque eu estou falando de algo que é possível e que é real. Vamos responder as perguntinhas então? Gente, vocês que estão aqui, vocês têm alguma pergunta para me fazer? Vocês podem trazer aqui, deixa eu só ver que horário que é, 10h11. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar aqui também que eu vou responder para vocês. Então, gente, eu recebi, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntinhas. Provavelmente eu vou responder umas 4 aqui na live. E as outras eu vou responder nos stories, tá? Tem algumas que são bem técnicas. E eu vou falar sobre teoria aqui também, tá? A gente precisa ter o conhecimento. Mas, mais do que tudo isso, o que eu aprendi em todo esse processo até aqui, tá? Da minha dinâmica e da minha jornada, é que de nada adianta a teoria se eu não fizer o movimento, a ação. Certo, gente? Então, me trouxeram... Tem 2 perguntas bem parecidas. Fala sobre missão individual e coletiva e qual é a minha visão sobre a união das chamas. A minha visão sobre a união eu já trouxe aqui pra vocês, né? Então eu não vou repetir isso. Qual a missão individual e a coletiva? Bora lá, que isso aqui é muito interessante. Então, gente, primeira coisa, missão individual da Divina Feminina. Sua autocura. Processo de reforma íntima. Curar o seu feminino, curar o seu masculino, integrar seu pai e sua mãe, aceitá-los exatamente como eles foram e compreender que a vida veio deles pra você, independente de como foi. Independente se teve isso, se teve aquilo, se teve aquele outro. Hoje, com a consciência que eu tenho, eu entendo que é aceitar papai e mamãe, tomar a vida que veio deles. Fazer o meu processo de cura é curar a minha relação com o masculino, curar a minha relação com o meu feminino, com a ancestralidade, curar a minha criança interior. Viver essa união interna dentro de mim e como é que eu vivo isso? Conectado com a espiritualidade. E por que eu falo tanto isso, gente? Conexão com a espiritualidade, porque é os seus mentores que vão te guiar para você fazer aquilo que você precisa naquele momento. E esse momento eu acho que eu não preciso curar nada. A gente vai dando pausas pra gente conseguir integrar tudo aquilo que a gente tá fazendo. Mas eu quero dar o meu exemplo pra vocês entenderem. Porque nada melhor do que falar do meu exemplo. Eu participei, hoje está terminando, de 28 dias de sustentação energética com a Dani.
E a percepção que ela trouxe, a condução que ela trouxe, mudou totalmente a minha visão. Por isso estou dizendo pra vocês, vão lá seguir a Dani Jerônimo. Porque ela foi uma grande contribuição na minha vida. E ela está me ajudando a sentar no meu lugar daquilo que eu vim fazer aqui. E a gente precisa de mais e mais e mais pessoas que falem sobre a união e de que a união é possível. Então, a missão individual das chamas gêmeas é a cura. A reforma interna, a sua reforma íntima. Se você olha para sua vida, Mônica, minha vida não tá como eu gostaria. Quais são os padrões que você vem sustentando, as relações que você vem sustentando? Quais são os lugares onde você não se vê, onde você não diz não, onde você não se ama, onde você não se escuta? Quais são os padrões tóxicos que você mantém na sua vida? Como é que você se vê? Como você se olha? Como você se ama? Olha para dentro de você. Tá tudo ali. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Demorou tempo pra eu entender que tudo era interno. E eu tenho uma amiga minha que é a Duda. E ela falava assim, Mônica, tudo é interno. E eu falava, o que ela tá falando? Eu não entendo. E hoje eu entendo. E eu posso dizer pra vocês, é aqui dentro. Agora, nos últimos dias, os meus guias, os meus mentores me pediram muito pra olhar pra minha criança interior. E eu vou dizer pra vocês, gente, que a maior parte das nossas dores e dos nossos traumas estão lá. Inclusive as feridas emocionais. Inclusive as feridas emocionais, que são o gatilho para todos os padrões, crenças que a gente sustenta na nossa vida. Por exemplo, a ferida da traição. A gente usa uma máscara quando a gente tem essa ferida. A máscara do controlador. Eu quero controlar para que eu não seja traída novamente. Né? A gente adquire a ferida da traição lá na nossa infância, através do nosso genitor do sexo oposto. Mulheres, papai. Homens, mamãe. Entende? Então a gente usa essa máscara para quê? Para se proteger. O nosso ego usa essa máscara para que a gente se proteja. Para que a gente não sinta aquela dor novamente. E aí está o grande desafio, eu olhar para essa dor. Eu acolher essa dor e eu curá-la, né? Curar essa dor em mim. Para quê? Para que os meus filhos, os meus netos, as gerações, a nova terra que está nascendo, venha com uma nova vibração. Por isso as chamas gêmeas vêm para ancorar o amor divino na terra. Porque nós viemos aqui, nós temos a oportunidade que nossos ancestrais, nossos pais não tiveram de olhar para todas as nossas dores. Os nossos pais não tiveram a oportunidade, nós estamos tendo. Por isso, nós temos todo o amparo, o amor da espiritualidade para fazer isso. Missão coletiva, a união. Percebe como é um caminho? Primeiro eu faço o caminho de retorno para dentro de mim, para minha união interna. Depois eu faço o caminho para a união externa. Como eu faço esse caminho? Me curando internamente. Fazendo o meu caminho interno. O universo, ele simplesmente organiza. O movimento do externo é com o universo, é com a espiritualidade. Quando você está alinhada com você, no seu centro, sentada na sua cadeira, cumprindo a sua missão de alma. É isso que acontece. Entendeu? Quando você faz o seu processo interno, quando você senta na sua cadeira e você veio cumprir o seu propósito e a sua missão aqui, isso você vai descobrindo com o passar do tempo da sua dinâmica, as coisas elas vão acontecer. Não há outro caminho a não ser a união. Bom dia, Kitty! Bom dia, Fê! Sejam bem-vindas, minhas maravilhosas! Então, gente, respondida essa pergunta sobre missão individual e coletiva, os casais de chamas gêmeas, eles têm a missão de ancorar o amor divino na Terra. Isso parece ser muito superficial, né? Na teoria! Vou explicar por que eu tô falando isso, que parece ser superficial. O que é ancorar o amor divino na Terra? É fazer o seu trabalho interno. Quando você estiver ok, vou repetir, com o seu trabalho interno, a sua união ela vai acontecer. Isso não é mais uma dúvida pra mim. Porque a união ela já existe, ela vai acontecer aqui na terceira dimensão, onde os corpos estarão próximos, conectados.
E eu não falo, gente, que depois da união você não vai continuar fazendo seu trabalho interno. Pelo contrário. Você vai continuar. Mas aí você vai cumprir a missão maior que você veio fazer. Ancorar o amor aqui. Ser o amor nas relações. E eu vou falar da minha particularidade. Cada casal de chama tem uma missão. E é isso você vai descobrindo com o tempo. Como eu descobri a minha? Ouvindo o meu coração, o meu sentir. Como eu sei qual é a minha missão? Muito mais do que um diagnóstico com a mesa, o meu sentir. A minha maior missão é trazer o meu filho Léo. Essa é a minha maior missão. Tendo concluído o meu trabalho de autocura interna, eu passo a vida para frente. Essa é uma das missões. E a gente não tem que ter o manual, porque dinâmica de chama gêmea não tem manual. Cada dinâmica é muito única. Então, por isso a importância de você ouvir a sua espiritualidade e seus mentores, para você entender aquilo que eles querem de você naquele momento, ok? Minha visão sobre união eu já trouxe aqui, então, para quem entrou por último, assista essa live do começo que vocês vão entender. Respondendo outra pergunta, quando você sente o gêmeo muito, sem ser fisicamente e não sentia antes? Olha só, gente, eu recebi uma pergunta lá no grupo ontem, né? Que eu tô fazendo um tratamento coletivo com chamas. E nesse grupo a pessoa disse assim, eu não sinto mais a minha contraparte como eu sentia antes. E aí, o que os mentores me trouxeram? Isso aqui vai se encaixar nessa pergunta. Podem ser várias coisas. Pode ser que você tá vivendo um momento de pausa e você tá focado na sua vida, fazendo as suas curas, e naquele momento você não tá sentindo o campo, tá? Porque a dinâmica tem momentos que dão pausas pra gente fazer a integração de tudo aquele processo que a gente tá vivendo. E também pode ser que você tá bloqueando o seu sentir. Os mentores me trouxeram isso ontem, quando eu recebi essa pergunta. Observa se você não tá sentindo a sua chama porque você tá bloqueando o seu sentir, porque você tá com o cardíaco bloqueado. Então, a gente precisa sempre observar o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo? Vai pra dentro do seu coração e se pergunta, o que eu tô sentindo? É um sentimento? É uma emoção? É uma dor? Dá nome pra isso. E se pergunta que ferida emocional que tem por trás disso. Sempre tem uma ferida emocional. Seja a rejeição, o abandono, a traição. Ah, meu gêmeo me bloqueou. Todo bloqueio dele, presta atenção. Todo bloqueio que o seu gêmeo fizer, seja no Instagram, no WhatsApp, numa rede, ele tá te mostrando um bloqueio interno seu. Por isso o exercício do espelho. É importante fazer. Quem quiser me chama no direct que eu mando. O exercício do espelho eu ensino a fazer. Agora, se você bloqueou o seu gêmeo, é porque você tá se bloqueando de sentir algo. Talvez naquele momento você não tá preparada para sentir aquilo que você precisa sentir, então é melhor você bloquear. Só que é o que eu falo, o bloqueio... Eu não estou dizendo que o melhor é você bloquear. Você pensa que o melhor é bloquear, entendeu? E você vai lá e faz esse bloqueio. E aí você vai pelo seu sentir, né? É o que eu sempre falo, gente. Eu nunca vou dizer certo ou errado. O que você está sentindo naquele momento. Precisamos falar sempre a partir do nosso coração, não da dor. Então, se você bloqueia a sua contraparte, é porque existe um bloqueio seu, no seu sentir. Eu achei bem interessante, as meninas trouxeram lá no grupo que os olhos não veem, o coração não sente. Os olhos não veem e nós que somos chamas, o coração continua sentindo, porque você tá se bloqueando de ver algo que você vai continuar sentindo. Enquanto você não olhar pra isso, a dor vai continuar ali, doendo. E amorosamente, a nossa contraparte está o tempo todo nos mostrando os espelhamentos. Mas será que a gente está disposto a ver? A gente precisa querer olhar. Só assim as coisas podem ser transformadas. O movimento no plano físico, gente, é o último. Tá? O movimento no plano físico, ele vai acontecer. Quando a união interna tiver acontecida dentro de você. Isso é com a espiritualidade, a gente não precisa fazer nada. Tendo feito a sua parte, o resto você deixa com eles. Que eles orquestram todo esse movimento.
Então, se você não tá sentindo o seu gêmeo, pode ser um momento de pausa, de desconexão mesmo. Se você está sentindo mais, também pode estar te mostrando que tem um padrão que precisa ser curado, então você precisa observar como esse sentimento vem, se vem dor, se vem ansiedade, o seu gêmeo também está te mostrando algo, certo? Então a gente precisa sempre observar o nosso sentir e o que aquilo está ativando em nós. Vamos responder, eu já falei sobre o celibato aqui, tá, gente? Celibato intencional, né? Eu acho que dentro da dinâmica de chama, nós precisamos fazer com consciência as coisas. Com consciência. E, como eu já falei aqui do celibato, o celibato é algo que automaticamente a gente vai viver. Porque a gente vai perceber que a gente vai ocupar toda a nossa energia para a nossa autocura. E não no externo. Então, se eu ainda tenho essa vontade, esse desejo, eu estou procurando preencher um vazio interno em mim. Eu preciso olhar para isso. É uma fuga. Eu preciso olhar pra isso. Ok? Fractal de alma. Gente, duas coisas. Essa pergunta sobre fractais de alma e sobre casamento alquímico. Eu vou responder vocês nos stories, porque eu não quero fazer uma live muito grande, tá? Uma live muito extensa, até porque depois as pessoas não assistem. Então, eu quero saber se vocês têm perguntas. Eu vou ler aqui o que a Mari colocou. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês me mandem aqui no direct que eu vou responder. E nós vamos fazer um momento de limpeza com a mesa de cura do amor divino, para que vocês possam receber dessa energia. E quem tiver dúvidas, me chamem no direct, né? Vamos viver essa jornada com muita leveza. Com muito amor, principalmente. Eu bloqueei ele para não ver nada. E apaguei o contato dele, exatamente isso. Eu bloqueei porque não queria ver nada que me machucasse. E também porque penso assim, melhor eu bloquear ele do que ser bloqueada. Mas hoje de manhã eu senti vontade de desbloquear das minhas redes sociais. Está começando a se permitir sentir, Mari. Então, se você sentiu de desbloquear, desbloqueie. Olhe para aquilo que o seu gêmeo está te mostrando. Olhe para aquilo que o seu mestre está te mostrando. Meu celibato vem de dentro de mim, não sinto vontade de ter ninguém, também não sinto carência. Isso é ótimo. O celibato é isso mesmo, gente. A gente vai percebendo que não há necessidade de dispersar a nossa energia no externo. A gente pega essa energia sagrada, que é a nossa fonte de criação, a nossa energia sexual, e a gente condensa em nós, ok? Mais alguma pergunta, meninas? Quem quiser colocar aqui, pode colocar. Eu vou conduzir vocês agora por uma breve meditação para a gente se conectar ao raio rubi dourado. E nós vamos iniciar. Essa live vai ficar salva, depois eu vou compartilhar. Para que vocês possam ver novamente. Compartilhem com as pessoas. Eu só vou trocar aqui a frequência também. Compartilhem com as pessoas com outras chamas. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar aqui também. Deixa eu só colocar aqui a frequência. Isso. Então, nesse momento, eu vou convidar você, aonde você estiver. Se você puder fechar os seus olhos, você fecha. Se você não puder, você não fecha. Tá tudo bem. Se conecta, respira. Vou me conectando a todos os meus guias, os meus mentores, pedindo a presença e a condução desse momento aos nossos mestres, Mestre Sananda e Mestra Nada, Mestre Jesus Cristo e Mestra Maria Madalena. Que eles estejam aqui a nos guiar nesse momento. Eu vou conectando em cada uma de vocês, em cada pessoa que for ver essa live, a energia da regeneração quântica que venha trazer equilíbrio e leveza para o seu corpo físico, mental e emocional. Vou pedindo toda a proteção do campo de cada um de vocês. Vai se visualizando dentro de uma grande bola de luz azul do Arcanjo Miguel, se sentindo ancorada e protegida. Eu vou pedindo, neste momento, que a energia da regeneração quântica vá trabalhando o campo de cada uma de vocês, com amor, com luz. Eu ativo em seu DNA, em seu RNA, em seu LNA, a liberação de todas as crenças de separação, de todo medo, de todos os bloqueios, inseguranças, todo o ego negativo que te bloqueia, que te paralisa.
E vou convidar você a visualizar junto comigo que lá do alto do céu, do sol central, desce sobre você uma espiral rubi dourada, um raio rubi dourado. E você vai repetir comigo, com as suas mãos no seu coração. Eu sou o amor em ação, eu sou a ação do amor. Eu sou o amor em ação, eu sou a ação do amor. Eu sou o amor em ação, eu sou a ação do amor. Respira e eu vou ativando em cada pessoa que assistir essa live o reiki do coração rubi dourado, iniciando pelo topo da cabeça no seu chakra coronário, no seu chakra terceiro olho, no seu chakra laríngeo, no seu chakra cardíaco. Respire e solta, ativando agora no seu plexo solar, o reiki do coração rubi dourado, ativando também no seu útero energético, no seu chakra umbilical. E lá na base da sua coluna, ativando o reiki do coração rubi dourado, na base da sua coluna, no seu chakra base. Essa energia ela vai descer pelas suas pernas, pelo seu quadril, pelas suas pernas, joelhos, canelas, tornozelos, pés, limpando e liberando e ativando o reiki do coração rubi dourado. Faz uma respiração profunda e vai recebendo toda